Sejam bem-vindos. Então, como vocês estão se sentindo? Assim ou assim ou assim? Oh, que bom. Então, eu estava ali desde a manhã, participando ali atrás, e é impossível não sentir a inquietação no coração, não é isso? Na mente. A gente hoje, como o padre falou, está muito acelerado, é muita coisa acontecendo em torno de nós, né? Imagine dentro de nós. Então, queria primeiramente fazer um convite a vocês para se conectarem com este lugar. Este lugar que Nosso Senhor mostrou, que é um lugar seguro, que muitos procuram. Muitos de vocês estão aí à procura desse lugar seguro. E o Senhor estava ali me inspirando. Eu fico concentrada, fico participando, mas fico em oração, porque não adianta a gente preparar nada com a nossa cabeça. Tem uma pauta, claro, né? Mas o Espírito Santo é quem toma conta. Quando a gente se torna instrumento, que é o que eu pretendo neste momento, fazer vocês refletirem. É uma reflexão humana, é uma reflexão conduzida pela minha abordagem de trabalho, que é a logoterapia e análise existencial, que eu redescobri em meio a uma crise existencial, em 2009, com a psicologia e com a minha vida. Eu estava vivendo uma grande crise, porque eu sempre atuei, sempre fui chamada como psicóloga, como filha de Deus. Eu sou filha de uma professora e o meu pai trabalhava nos Correios, né? 2 funcionários públicos. Sou do Seridó, com muito orgulho, honro as minhas raízes, judeu Siddhartha, né? Com a descendência holandesa e portuguesa, com muito orgulho. E viemos para Natal, eu tinha 10 anos, resumidamente com a minha história, em busca de uma melhor condição de sobrevivência. Tenho raízes nobres e simples na minha história. Me tornei psicóloga, terminei meus estudos em 2000, com 16 anos, me tornei psicóloga e sempre fui conduzida a atuar no campo religioso. Minha mãe soube muito bem, minha mãe hoje é teóloga, soube muito bem me catequizar, coisa que a gente é difícil fazer com os filhos hoje, não é verdade? Então, eu comecei a servir a Deus, graças a Deus, e não parei mais. Então, eis-me aqui, diante de vocês, diante de Deus, para fazer o que Ele quer. Certo? E aí, uma primeira condução seria essa abertura do nosso coração, para que a gente possa, pelo menos, tentar encontrar algumas respostas. Lá em 2009, quando eu fazia uma devolutiva de um caso, eu atuo com a prática clínica e com desenvolvimento humano. Filha de quem eu sou, não podia deixar de acreditar em formação. Não é isso? Então, sempre estive no consultório, mas também procurava me guiar, né? Desenvolver pessoas. Aí fui trabalhar com a educação, hoje eu atuo com a educação, no campo religioso, com formação humana. E aí, quando eu atendi alguns casos, vocês vão se encontrar nisso, eu encontrava alguns fenômenos que a ciência não me respondia. Certo? E aí, aquilo inquietava meu coração. Eu nunca fui uma pessoa quieta. Sempre tive muita inquietude intelectual, principalmente. Fui uma criança muito estimulada na vida, com a dinâmica de uma professora, certo? Aqui parece que tem muitas professoras, pedagogas, não é isso? E
estimulada a dar respostas. E a nossa mente não para, não é verdade? E aí, a ciência não me respondia, eu entrei em crise. E aí, fazendo uma devolutiva de um caso grave, em um convento, a Madre Superiora me deu 3 livros de Viktor Frankl. O primeiro deles foi Em Busca de Sentido, a história de um psicólogo no campo de concentração. Eu devorei esse livro e, junto com os outros 3, A Presença Ignorada de Deus, fui parar na especialização em São Paulo. Foi a minha primeira missão. Meu filho era pequeno, eu tenho 2 filhos, um de 20, está fazendo psicologia, e uma menina de 12, e eu fui parar na especialização. E aí, estou aqui para contribuir com vocês, com algumas reflexões. E gostaria de que vocês entendessem, primeiramente, que o Senhor permite algumas dificuldades. Permite que nós passemos por algumas dores para dar novas respostas. Ninguém passa por nenhum processo de sofrimento que não seja para dar novas respostas. Se a vida está apontando situações difíceis, processos de dor, é porque alguma coisa precisa sair de nós. Vocês vão entender por que é que eu estou falando isso. Então, eu gostaria de fazer nosso combinado. Eu estou desafiada com o tempo, né? Vamos nos abrir, né? Você poderia fechar os olhos rapidamente. Eu, por mim, puxaria o pessoal lá de trás, todinho aqui para frente. Eu vou procurar respeitar as unções. Feche os olhos um pouquinho. Faz uma respiração bem profunda. Solta os braços. Coloca os 2 pés no chão. Isso. Respira mais uma vez. E vamos nos abrir com o corpo, a mente, o espírito, do jeito que você é, com as suas características, com o seu momento aí, torna presente quem você é. Nada pode lhe determinar nesse momento, dizer quem você é, a sua história, o que falaram a você, o que você andou ouvindo, o que você andou vivendo na sua história. Traz isso para você agora. E diga para você mesmo, nada disso me determina. Diga assim, o meu psicológico não me determina. O meu biológico não me determina. As minhas relações não me determinam. A minha dimensão espiritual. De novo, a minha dimensão espiritual é quem diz que eu sou. Amém? Então vamos nos abrir para a graça de Deus. A dimensão espiritual não adoece, meu povo. Nós adoecemos no psicológico, nós adoecemos no físico, adoecemos nas nossas relações. Porém, a dimensão espiritual não adoece. E aí, às vezes, nós nos deixamos nos determinar pelos nossos diagnósticos. Nos classificamos pela nossa história de vida.
fazemos um posicionamento na vida de forma errada, de forma distorcida, por conta das nossas crenças limitantes. Aí, nosso Senhor está pedindo para a gente se abaixar. Nosso Senhor está pedindo para a gente, se humilhar. Foi o que Ele me pediu hoje. Para a gente se humilhar. Quantos de nós estamos com dificuldades, com problemas, com situações adversas, porque não nos baixamos? Não queremos nem pisar no chão. E aí? Diante de Jesus, diante do Senhor. Hoje de manhã teve uma adoração, não foi? Um momento aqui que o Senhor passeou por nós. E a gente vê as pessoas fazendo o quê? Diga aí o que é que o povo faz. Vocês e eu também, é o quê? Bota a cabeça no chão, né? O que mais? Hein? Chora, grava, que ninguém esquece o telefone, né? Grava, filma, manda para o povo. Eu fiz isso. Aí a gente esquece de apresentar o quê? Verdadeiramente. A gente esquece de apresentar o quê? Digam. Como? As nossas misérias, o que mais? As frustrações, os pecados. Quando Deus não... Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Está tudo bem aí? Deus não pediu azeite. Lá no Evangelho, vamos para o Evangelho. Deus pediu o quê? As vasilhas. Você viu nosso Senhor pedir, o Deus Pai pedindo azeite? Ele pediu as vasilhas. O milagre é com Ele. A entrega é com você. Às vezes a gente quer fazer tudo, por isso que a gente não desce. Por isso que a gente não se torna humilde. A humildade é um valor. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. A humildade é um valor. Sabia que é um valor? Pois é. Aí eu pergunto, qual é o valor que você está honrando na sua história? Tem pessoas que recebem valores maravilhosos. Justiça, verdade, amor, sabedoria, fidelidade, sacrifício. O que mais de valor? Como? Não entendi. Compaixão, compreensão, doação, humildade. Está vendo como é esquecido? Aí a pessoa esquece dos valores e se desorganiza por conta dos outros, por conta do externo, por conta da rede social, por conta da mídia, por conta do marketing, que está despersonalizando muitas pessoas. Resumidamente, se pergunte aí, o que é que o Senhor já pediu a você? Então, a nossa identidade não está relacionada às circunstâncias externas. Victor Frankl, quando viu lá os prisioneiros, ele foi preso, 4 campos de concentração, sobrevivente do Holocausto, perdeu a família, o autor da logoterapia, que significa terapia centrada no sentido da vida, ele percebeu que as pessoas que tinham um para quê, suportava qualquer como.
As pessoas que tinham meta de vida, objetivo, são capazes de suportar o sofrimento. Ele, por exemplo, quando foi preso, estava com um livro manuscrito no bolso do paletó. E qual era a meta de vida dele? Editar o livro. Ele era neurologista, psicólogo, psiquiatra, médico, e foi bastante útil nos campos. E ele via, botava os prisioneiros para contemplarem o sol, rabiscarem as paredes, tocarem instrumentos. Ou seja, um aproveitamento de dons, entendendo para quê das pessoas. Os jovens estão adoecendo porque não têm meta de vida, não têm objetivo. Às vezes a gente se adoece porque a gente está sem objetivo. Papai e mamãe olhou para a vida, proveu os filhos, foram embora os filhos, eu não tenho mais nada o que fazer. O ninho ficou vazio. O ninho não pode estar vazio. Não deve. É preciso redescobrir o sentido da vida. Apesar de tudo, eu posso dizer sim à vida. É esse o meu apelo para vocês, porque os nossos processos, as circunstâncias não nos determinam. Eles apontam, às vezes, para algo, mas é preciso que nós somos capazes de dar a resposta. Por quê? Porque somos seres autotranscendentes. Somos seres capazes de ir além de nós mesmos. Sim ou não? O que a gente vê num encontro como esse, tem servo aqui que nem comeu. Eu pelo menos, não consegui almoçar, mas consegui comer. Por quê? Porque a graça vai nos sustentando. As respostas precisam ser dadas. E para que a vida lhe chama? Você já pensou? Para que a vida lhe chama? Será que é para ficar inquieto? Será que é para ficar deitado numa cama? Tem tanta coisa para se fazer, gente. A cultura de paz, o processo de humanização, nós que somos cristãos, quantas respostas, quantos trabalhos podemos fazer para humanizar? O mundo está precisando de humanização. Então, gostaria de ler aqui para vocês. Tudo bem até aqui? Então, vamos quebrar o gelo? Diga assim, cutuca a pessoa, diga, quebra o gelo. Vamos gerar comunhão, refletir sobre a palavra, promover cura e libertação, aprofundar o relacionamento com Deus. Mas, por favor, eu como psicóloga não podia pensar diferente. Vamos aprofundar o relacionamento com a gente mesmo? Cutuca a pessoa e diz, está ligado? Cutuque mesmo, diga assim, está ligado? E igual o jovem diz, está ligado? Vamos aprofundar o relacionamento conosco mesmos. É importante que a gente se confronte, que a gente afronte a nossa realidade. A gente precisa saber se confrontar. Vamos para João 20, a história de, como vocês sabem sempre, o personagem mexe comigo quando eu vou falar. Da outra vez foi Zaqueu, dessa vez que me deixou sem sono foi Maria Madalena. Eita, pancada grande. A começar por quem? Por mim mesmo. Maria Madalena. O que aconteceu lá em João 20? Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo, enxergou 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Senhor, do que
Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, eu irei buscá-lo. Então Jesus falou, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai. Mas vai aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele tinha dito. Maria Madalena viu quem? Aí o que é que está se passando na cabeça de vocês? Que já tiveram um encontro com Jesus. Deus me deu espírito de firmeza, viu? Estou sendo forte com as palavras? Estou tocando o coração de vocês? Eu espero que sim. Então, às vezes a gente se encontra com Jesus, tem uma experiência fantástica, maravilhosa, e depois a gente não faz nada com a nossa vida. Porque a gente não anuncia Ele nem para a nossa vida, nem para a nossa casa, nem no nosso quarto. Aí eu pergunto, o que é que vocês estão anunciando, pelo amor de Deus? Qual é o anúncio que vocês estão proclamando para o mundo, para a vida? O que é que a vida está pedindo para vocês de resposta? Não é uma pergunta interessante? O que é que Maria Madalena, porque claro, isso vale uma exegese, né? Mas eu terei que ser breve. E aí, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, de 9 a 10, diz assim, nisso, o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse, alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração. Jesus lhe disse, não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que vão para a Galileia. Lá eles me verão. O que é que Jesus disse? Não tenhais? Ide o quê? Anunciar de novo. A Maria Madalena. Sabe qual era a visão que Nosso Senhor me dava? Eu trouxe até aqui. Não vou poder fazer por conta do tempo. Olha. Vamos fazer só um prenúncio, né? Maria Madalena. Maria Madalena. Toda cheia de quê? De quê? Eita! De quê? De quê? Significando o quê? Hein? Ah, significando uma mazela, né? Isso aqui. Faz de conta que está cavão, cavão. Isso aqui, o que será que significa? Sujo, sujo, vocês estão vendo preto, certo? O que é? Hein? Como? Se a gente for falar de outras coisas, digam. Eita, bacana, gostei dessa parte. O que mais? Mentira. Miséria, o que mais? Soberba, doença, reclamação. O que mais? Hein? Infidelidade, orgulho, traição. Muito tempo em rede social. Que impede eu deixar de rezar. Fofoca. Não é? Somos Maria Madalena.
conforme o padre começou falando, temos um opositor, ou mais de um, às vezes é uma legião, né? No meio da dor, o Espírito Santo habita. Maria Madalena conheceu Jesus no meio. Era esse o discernimento que eu lutei para. Nosso Senhor me deu. Graças a Deus, porque foi confirmado. Aqui era para lembrar minhas chagas, minhas feridas. Concordam? Confirma o povo de Deus. Não era só para mostrar você, para mostrar a mim também. Tá ligado? Então, digam, tá ligado? Olha, fazer reflexão depois de almoço, tem que botar o povo para acordar. Então, muitas vezes, nós pulamos as fases da nossa vida. E isso é um processo que acontece para o resto da vida. A gente quer pular as nossas fases. Tem adulto fixado na infância. Tem adolescente adultizado. Tem adulto, idoso, criança. O destino, às vezes, que o Senhor está produzindo em nós, gente, é o que vai nos alimentar. Tudo o que acontece conosco é para a nossa cura. É para que a gente aprenda. Eu honro a minha história. Eu já tive muita dificuldade, muitos processos difíceis. Mas a gente precisa, pelo menos, tentar não pular as etapas. E aceitar o que acontece na nossa vida. Porque é possível a gente dar a resposta. Porque Deus nos criou com todos os instrumentos humanos. Nos capacitou para que nós possamos dar resposta. Tem pessoas que não estão usando as funções psicológicas superiores. Percepção, memória, consciência. Porque elas estão atrofiadas. Na hora que a gente toma medicação, direto, a gente adormece a nossa consciência. Por isso que a gente da psicologia faz um trabalho junto com a psiquiatria. Por isso que esse trabalho aqui, esse encontro, esse evento, eu acredito muito porque eu vejo respostas à ciência e à fé. A começar do fundador, Carlos, que me procurou numa síndrome de burnout. E a gente foi fazendo um trabalho com a espiritualidade e a psicoterapia. Tomou medicação que o padre falou hoje. Cuidou, parte clínica, orgânica. Vamos tratar do emocional e do espiritual. Aí sim, em conjunto. E aí, às vezes, a pessoa está só cuidando do orgânico. Certo? Aí, vamos lá. Na hora que a gente não aceita o que acontece conosco, o que aparece no nosso destino, uma morte, uma separação, uma doença, um câncer. Aí nosso Senhor, às vezes, vai nos amassar, nos espremer através daquilo. Sim ou não? É assim, às vezes, extrair o suprassumo na dor. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos escondidos na dor. Ok? Esconder-se na dor, muitas vezes, é negar a própria dor. Tá ligado? Então, às vezes, não basta só amassar e ainda tem que cortar e imprensar. Aí o negócio é mais difícil. Concordam? Quem entende o significado de tribulação, se não é esse? Não é verdade?
Então, às vezes, a gente vai buscando um modelo ideal, achando que Deus nos chamou para ser aquilo. As escolhas erradas. Nós somos os seres, nós somos capazes. O ser humano é um ser que é capaz de decidir quem ele é, de se posicionar diante do destino. Ele é capaz de ser responsável pela sua própria existência. Quando nós nos lançamos no mundo, nascemos, nós agressamos para a vida. É na existência, nessa hora do nada, onde tudo acontece. Ok? Então, negar o que acontece com a nossa vida, o que está no nosso caminho, o que se desvela sobre nós, é negar a nossa própria essência. O sentido de ser e existir. Por isso que os fatores que envolvem a pessoa em depressão, a tristeza, a hipersonia, a falta de alegria, o isolamento social é adoecedor. Porque é parecido com isso. Eu não tenho vontade de viver. É inevitável que eu me esconda na própria dor. Tudo bem até aí? E às vezes aquela pessoa que tem o que é ansiedade? É a expectativa por algo que ainda vai vir. Por que é importante a psicoterapia? Nós apelamos para vocês agora no mês de setembro, porque é nesse espaço seguro que vai haver um refinamento da consciência. Eu vou ter um redirecionamento. Entendem? Eu vou me tratar para saber quem eu sou, apesar das minhas dores. Que respostas eu posso dar na minha existência? Nos meus processos de sofrimento, que às vezes um trabalho voluntário faz a pessoa se encontrar com ela mesma de novo, redescobrir o sentido da vida. Então, não pule processo, não pule etapas, se alegre com tudo o que aparecer na sua vida, porque o que Ele faz comigo, com você, é tudo necessário para se cumprir um plano na sua vida e na minha. Ok? Mesmo em meio ao sofrimento, é possível dar as respostas. Aí vamos lá. Voltando para Maria, lá em Marcos 16, versículo de 9 a 14, diz assim: ressuscitado na madrugada do primeiro dia depois do sábado, Jesus apareceu primeiro. Gente, Jesus apareceu primeiro a quem? De quem tinha expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar o fato aos discípulos de Jesus que estavam de luto e choravam. Maria Madalena foi o quê? Foi o quê? Quando ouviram que ele estava vivo e tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu a 2 deles sob outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles contaram aos outros, também não acreditaram nesses 2. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Ele os criticou pela falta de fé e pela dureza de coração. Jesus fez o quê? Criticou os discípulos pela falta de e dureza.
porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes de novo: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda. E aí a gente tem um monte de coisa boa e não acredita nessa construção que Deus faz com a nossa vida, através das nossas dores. E é possível redescobrir o sentido da vida através das nossas crises, através das nossas dores. Porque somos seres autotranscendentes, capazes, somos munidos de uma dimensão que é a espiritual, que não adoece. Agora eu pergunta a pessoa do seu lado: você sabia disso? Pergunta. Você sabia que a dimensão espiritual não adoece? Agora vocês vão fazer o teste para mim, tá certo? Quem não sabia que a dimensão espiritual adoece? Quem não sabia? Pode levantar a mão, por favor? Porque eu, como estudiosa, é importante. Pronto, muito bem. É nela, ela é constitutiva do ser. Nós aprendemos que somos corpo e mente. Nós aprendemos que o ser humano é biopsicossocial. Lá atrás, na psicologia, que herdou da filosofia do existencialismo europeu, Viktor Frankl veio descobrir, combater Freud, combater Adler, de que nós somos seres humanos biopsicossocial e espirituais, capazes de ir além de nós mesmos, de dar respostas, mesmo diante das nossas crises. E ele viu lá nos campos de concentração as pessoas que iam para o fio, querendo acabar com a dor, que é inevitável. A gente só vai deixar de ter medo, angústia e ansiedade quando a gente morrer, porque são emoções, são sentimentos existenciais. E aí ele foi vendo que as pessoas, as mesmas condições, davam respostas indo para o fio, enquanto que outros davam respostas sobrevivendo. Fui eu, Carlos, depois eu lhe explico. Fui eu, Carlos. Então, vocês são capazes de fazer essa escolha. Nós somos capazes de olhar todo dia para as nossas angústias, medos, processos de ansiedade, qualquer que seja nosso processo, e decidir. Isso é no casamento, isso é com filho, isso é com relacionamento, isso é diante de qualquer questão subjetiva. Ou a gente vai para o fio, ou a gente vai lutar para sobreviver. É uma decisão que precisa acontecer, porque somos capazes de pensar, de refletir e de dar respostas com as nossas funções psicológicas superiores. Isso é o que nos motiva, é o que nos leva adiante. Nós não podemos dar resposta descobrindo na vida o sentido com prazer. Certo, gente? Com prazer. A descoberta do sentido da vida é na própria vida. É buscar o que faz sentido. Eu dou um exemplo bem simples. O que eu vou para uma sorveteria, uma amiga minha pede um sorvete de menta com chocolate e eu peço um sorvete de tapioca. Aí ela olha para mim e diz assim: você toma sorvete de tapioca? Aí eu disse a ela: e você que toma sorvete de menta com chocolate? Eu gosto de tapioca. E ela gosta de menta com chocolate. O que é que faz sentido para mim
não precisa fazer sentido para você. A resposta é você que dá. E aí, a gente precisa confiar. A gente só vai descobrir o sentido da nossa vida se a gente consegue confiar. Confiar na vida, confiar no que Deus nos deu, confiar em quem somos. E os processos precisam ir para um espaço seguro, uma psicoterapia, porque eles precisam ser elaborados. É por isso que Carlos pediu ajuda lá atrás, porque ele não conseguiu sozinho. E eu também não ajudei ele sozinho. Ele me ajudou. E a comunidade o ajudou na espiritualidade, na caminhada, nos processos e nas questões subjetivas. Às vezes a resposta, ela é individual. Como Maria Madalena deu as respostas. Mas a gente precisa ser apoiado. Então, alguns ciclos, eles precisam ser rompidos. O medo, a ansiedade e a depressão é um ciclo vicioso. A angústia, o medo e a fobia é outro ciclo vicioso. E assim vão acontecendo outros ciclos. E a gente precisa de ajuda num plantão psicológico, num aconselhamento, numa confissão. Entendem que é uma rede de apoio, numa psicoterapia, porque a gente socializar com um amigo, com a mãe, com uma pessoa, às vezes, na maioria das vezes, não resolve. Entendem que os ciclos precisam ser rompidos e elaborados, num lugar seguro. A gente precisa se ver. A gente precisa enxergar além. A nossa espiritualidade, a nossa fé, ela ajuda. Mas ela precisa caminhar atrelada a outras realidades humanas, necessárias à nossa sobrevivência. E aí, o que você diria a você mesmo hoje? Feche os olhos aí bem rapidinho, estou encerrando. O que você diria a si mesmo hoje? Deus tem um propósito para você nesse encontro. E nós vimos que essa fortaleza, essa capacidade de dar resposta, de ressignificar a própria vida, ela está dentro de cada um de nós. Então, assuma um propósito. Não se negue com essa abertura que você já está percebendo aqui no evento. Uma abertura para o outro, uma abertura para o mundo. Abra os olhos e tente enxergar além. Que resposta você pode dar? Ou melhor, que resposta melhor aponta para que você já conseguindo enxergar essa realidade transcendente, que resposta você já pode manifestar aí. Então, pediria que você olhasse para as suas mãos. Abra assim, bem presente no momento. Não precisa olhar para mim, não. Olha para as suas mãos. Imagine que você está recebendo um presente. Esse presente que tem diante de você é a vida. É a vida. A vida que você recebeu como um dom. E a vida que está diante de você. Junte essas mãos
Coloque no coração. Feche os olhos. Diga uma mensagem para você. Que pode ser um propósito. Um propósito que significa o que você se propõe a partir de agora. Se responsabilizar pela sua vida, pelos seus processos de cura. Você trazer para o seu campo de responsabilidade os seus processos e cuidar deles para que eles possam ser elaborados. Acolha essa vida, acolhendo você, acolhendo a sua história, o seu passado, mas sobretudo o seu presente. Esse espaço que muitos de vocês estão encontrando aqui, nesse evento, que Nosso Senhor me dizia, um espaço seguro, neutro. Acolha, conclua, se proponha alguma coisa, faça uma mensagem. Ok. Existe um núcleo dentro de cada um de nós que se projeta existencialmente para a transcendência. Que Deus abençoe cada um. Deus abençoe o encontro mais ainda e que vocês possam encontrar mais motivos para continuar existindo, resistindo a tudo e a todos. Amém?